Oi, gente, eu me chamo Pastor Hernando Zaine Aragão. Estou aqui para tratarmos do assunto relacionado à Páscoa e responder algumas perguntas que foram feitas nas redes sociais. E desde já peço a você compartilhe com as nossas redes sociais, participe. Vamos para a primeira pergunta, irmã Laura. Qual o significado da ressurreição de Jesus para a fé cristã? Qual o significado da ressurreição de Jesus para a fé cristã? Eu vou ler aqui um versículo que se encontra no Evangelho de João, que está no capítulo de número 11, versículo de número 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Jesus, ele veio justamente para se oferecido como um cordeiro. Isaías, no capítulo 53, Isaías diz que como ovelha muda, ele havia sido levado aos tosqueadores sem reclamar, e ele haveria de ser crucificado. Cristo falou em todo o tempo aos seus discípulos que ele seria entregue, mas que no terceiro dia ele ressurgiria. E Cristo foi entregue por Judas, Cristo foi condenado, crucificado e pendurado no madeiro, crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele está falando aqui com Marta e Maria com relação à ressurreição, que ele estava vindo para ressuscitar ao seu irmão Lázaro. E ela disse: sim, eu creio na ressurreição dos últimos dias, que ele ressuscitaria no último dia para a vida eterna. Só que Jesus está falando não somente desta ressurreição, ele estava falando que ele iria ressuscitar o terceiro dia. E como ele ressuscitou o terceiro dia. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus diz assim, deixa eu ler aqui para vocês, João 3,16, fica melhor com a leitura da palavra, para a gente tirar dúvidas, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ressurreição de Jesus para a fé cristã é justamente isso. A salvação vem por meio de Jesus e por meio da fé. Então, Cristo tinha que ressuscitar ao terceiro dia para confirmar com tudo aquilo que as Escrituras falavam a seu respeito e conforme a sua promessa que ele dissera aos seus discípulos que seria assim. Então, ele ressuscitou o terceiro dia. Então, o significado para a fé cristã é que ele não está morto. Ele está vivo e sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Vamos para a segunda pergunta. Quais as principais tradições da Páscoa mencionadas na Bíblia? Quais as principais tradições da Páscoa mencionadas na Bíblia? Muito bem. A Bíblia aqui no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 12, vai falar acerca da instituição da Páscoa, A Páscoa, ela tem uma pronúncia hebraica que quer dizer Pesach, e a sua tradução quer dizer Páscoa. A primeira ocorrência de Pesach ou da Páscoa está aqui em Êxodo 12:11, onde eu vou ler para vocês. Assim, pois, os comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Também no versículo 21 diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Repetindo a pergunta? Quais as principais tradições da Páscoa mencionadas na Bíblia? A tradição da Páscoa é o cordeiro. O cordeiro é a tradição da Páscoa. O cordeiro, Jesus, ele é o nosso cordeiro pascal. Por quê? A Páscoa, o nome Páscoras está relacionado
a passagem, domínio, né? Porque naquela noite, quando o povo saíra do Egito, o anjo do Senhor, ele passou sobre todos os primogênitos. E as casas que não tinham a marca do sangue nos umbrais, todos os primogênitos foram mortos. E todos os primogênitos do Egito, de Faraó, todos foram mortos, inclusive o filho de Faraó, o seu primogênito. Mas os primogênitos dos judeus não foram mortos, porque eles tinham a marca do sangue no cordeiro. Porque é todo um simbolismo. Tudo está relacionado a Cristo. O cordeiro tinha que ser novo, de 1 ano, sem defeito, né? E não podia quebrar nenhum dos seus ossos. E como era preparado isso? O cordeiro tinha que ser assado no fogo, não podia ser comida a carne cozida, tinha que ser assado com a sua frissura, né? Então era inteiro, não podia deixar nada para o outro dia. A família que fosse pequena tinha que compartilhar da Páscoa com uma família maior, para que não destruísse nada do cordeiro, porque o cordeiro aqui está relacionado a Cristo. O cordeiro simboliza o Cristo que seria entregue como cordeiro. O sangue nos umbrais da porta seria o sangue da nova aliança, o sangue que era apresentado no altar do sacrifício, né, após ser apresentado o sacrifício pela culpa do pecado do povo. Então o sangue que era aspergido sobre o altar, todo o sacrifício pela culpa tinha que ter a marca do sangue. Então o sangue que simboliza lá nos umbrais era justamente esse sangue que futuramente seria derramado sobre o altar, o sangue do cordeiro que fora entregue, que Jesus ele foi entregue, ele foi crucificado como cordeiro, ele não reclamou, ele não levantou-se à sua defesa, porque ele sabia o propósito pelo qual ele havia sido enviado, para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa, que o Filho fosse entregue para trazer a purificação do pecado de toda a humanidade. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então o seu sangue foi derramado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Terceira pergunta. Como os cristãos podem celebrar a Páscoa de forma significativa? A Páscoa os cristãos podem celebrar de uma forma significativa, justamente lembrando de que Jesus é a nossa Páscoa. Inclusive o cristão ele faz isso, algumas igrejas trimestralmente faz isso, onde a ceia, onde tem uma ordenança que ele deixou para a igreja, que é a ceia do Senhor, que é o simbolismo, essa passagem, né, do antigo para o novo, que é o símbolo da nova aliança. A Páscoa que Cristo, a última Páscoa que ele comemora com seus discípulos, lá nos evangelhos de João, de Mateus, vai falar justamente sobre isso. Por quê? Na última Páscoa, ele disse que ele deveria ser entregue, e Judas veio e entregou, né? E logo em seguida, ele foi crucificado, condenado, como eu já expliquei anteriormente. Então, como é a pergunta? Como os cristãos podem celebrar a Páscoa de forma significativa? Então ali mostra a última Páscoa. Ali estava o pão e estava Cristo. E ele diz para aquele povo, mesmo antes da última ceia, ele disse: aquele que não comer do meu corpo não terá parte comigo. Aquele que não beber do meu sangue não terá parte comigo. E na última Páscoa, ele não usa agora o cordeiro como Moisés usou lá na saída do Egito. O cordeiro estava presente ali agora, que era o próprio Cristo. E agora ele pega o pão, que representava o seu corpo, e o fruto da vide, né, que representaria o seu sangue. Então nós comemoramos de uma forma significativa, diariamente. Cristo é a nossa Páscoa. Não de uma vez, uma semana no ano, mas os cristãos comemoram isso em todas as vezes que se reúnem para adorar a Deus no templo, para exaltar e celebrar ao Senhor com alegria,
com gratidão pelo que ele fizera. E todas as vezes que praticamos a Santa Ceia, que foi a ordenança que ele deixou para a igreja, nós estamos comemorando a Páscoa, que foi justamente essa passagem que Cristo fizera em si, se entregando como cordeiro, né, para poder, para que hoje nós pudéssemos celebrar essa ressurreição dele. Então Cristo, ele é a nossa Páscoa. É errado cristão presentear crianças com ovos de Páscoa? É errado cristãos presentear crianças com ovos de Páscoa. Errado não é, mas também não é certo. Por quê? Peraí, pastor, o senhor fez uma confusão. Não é errado porque criança não tem conhecimento do que está recebendo. É um simples, para a criança, é um simples chocolate. E qual é a criança que não gosta de chocolate, né? É errado para o cristão, que sabe que o ovo da Páscoa não representa a Páscoa, biblicamente falando. Porque a Páscoa era uma comemoração judaica, para se fazer em família. É tanto que quando Moisés fala para as pessoas se reunirem em família, para comerem a Páscoa. E qual é o símbolo dessa Páscoa? É o cordeiro. Mas o ovo da Páscoa tem outro simbolismo, que é o coelho. E aí o coelho põe ovo? Eu nunca vi dizer que coelho coloca ovo. Então coelho não põe ovo. O coelho não foi entregue por amor de ninguém, para purificar, justificar o pecado de ninguém. Isso aí foi uma mitologia que foi criada em cima. A religião e o comércio comercializaram essas coisas, aproveitaram para poder comercializar isso. Mas não é errado. Não é errado a criança que recebe. É errado para o cristão que tem o conhecimento qual o verdadeiro significado da Páscoa e ele ir comprar um ovo de Páscoa e dar para a criança. Que ele compre e dê. Agora ele já dê dizendo, olha, aqui é só um ovinho de chocolate, mas ele não representa a Páscoa. Desde que ele ensine qual o verdadeiro significado da Páscoa para esta criança, para que essa criança não fique achando que o verdadeiro significado da Páscoa está no coelho. Assim, como a vivência da Semana Santa pode ajudar o cristão a reavaliar sua caminhada de fé e sua relação com Deus? Repete, por favor. Como a vivência da Semana Santa pode ajudar o cristão a reavaliar sua caminhada de fé e sua relação com Deus? A vivência da Semana Santa, como ela pode ajudar o cristão a avaliar a sua vivência na sua caminhada cristã? Essa é a pergunta. A Semana Santa é algo religioso. Por quê? Começa a Quaresma e aí chega-se a Semana Santa. Aí tem todos os princípios disso daí. O cristão, ele não precisa de uma Semana Santa, porque não só tem essa semana que seja santa. Todos os dias são santos. E outra, o dia não é maior do que o seu Senhor. O Senhor é maior do que o dia e é a Ele que nós devemos reverenciar. Então nós precisamos entender, as pessoas precisam entender o seguinte, que não é nesta data, ou que não seja apenas nessa data, que as pessoas venham ter uma devoção maior, porque geralmente o que acontece é isso, quando chega nessas datas, Semana Santa, as pessoas elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais amorosas, elas procuram mais a Deus, de certa forma é bom, mas se ela não fizer isso todos os dias durante o ano, não vai ser só aqueles 7 dias que significa Semana Santa que vai trazer um fortalecimento da sua fé. Porque muitas pessoas, passando-se a Semana Santa, ela volta o que era, então tudo deixa de ser santo. Então nós temos que entender que o Senhor é maior do que o dia. Então nós não devemos guardar dias, épocas e anos. Nós temos que guardar o Senhor. É o Cristo, o Cordeiro, que tem que estar vivo em nossos corações. É Ele que tem o poder de alimentar a nossa fé. Diariamente devemos buscar a Ele. Todos os 365 dias do ano devemos buscar a Cristo. Alimentar a nossa fé em Cristo, em adoração, em humilhação, em reconhecimento dos seus pecados, reconhecendo a imensidão do seu amor, porque Deus amou a humanidade de uma forma tão grande, tão linda, tão incondicional,
que deu o seu único filho para purificar essa humanidade dos seus pecados. Mas as pessoas precisam ser purificadas todos os dias, por meio da consciência, por meio da fé, por meio do temor, temer a Deus sobre todas as coisas e buscar o Senhor todos os dias. É procurar ter uma vida de devoção a Cristo, diariamente, todos os dias, e não somente uma semana. O que a semana pode fazer é trazer uma mudança na sua emoção, deixar você mais sensível, mais crente, mais fortalecido. E quando essa semana passa, isso vai continuar? É onde está o X da questão. Então, para manter uma fé ativa em Cristo, não pode ser baseado em rituais religiosos, mas no Cristo que vivifica, no Cristo que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo à direita do Deus Todo-Poderoso. Então basta você crer em Cristo, basta você reconhecer que você é pecador e basta acreditar que Ele tem o poder de purificar você dos seus pecados, porque foi com esse propósito pelo qual Ele veio. E o seu sacrifício não foi em vão. Então nós estamos aí na semana da Páscoa, nós estamos aí no dia da Páscoa e Cristo é a nossa Páscoa. Que Cristo esteja vivo no teu coração todos os dias. Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida.